Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar do óleo essencial de gerânio e dando sequência então aqui a essa série de 49 óleos essenciais e a psicoaromaterapia. Esse é o 12º vídeo, 12º óleo essencial. Cada semana eu trago 2 vídeos, o primeiro falando sobre os aspectos desse óleo essencial mais gerais e o segundo um exercício, uma prática de visualização. Tem mais de um tipo de gerânio, aliás, tem, dependendo da bibliografia, eu já encontrei mais de 219, ou mais de 400, ou mais de 700, dependendo da bibliografia, traz uma variação muito grande de espécies de gerânio, mas nem todos eles a gente extrai os óleos essenciais. O que eu vou falar hoje é o gerânio rosa do Egito, né, que é o que eu utilizo nos trabalhos de psicoaromaterapia, mas ele leva o mesmo nome científico, Pelargonium graveolens. É o mesmo nome do gerânio bourbon também, Pelargonium graveolens. Mas daí a gente vai ver como se fosse o subtítulo dele diferente, né? Então, eles têm características, algumas características semelhantes, mas a espécie é outra. Então, essa aqui é uma espécie que pode se apresentar de diferentes formas, arbustos ou plantas herbáceas, e eles podem crescer em aluviões arenosos do mar, em costas rochosas ou savanas. Então, a gente vai ter ali características também químicas desse óleo essencial. Então, a primeira coisa seria assim, identificar qual é o gerânio que está sendo usado na aromaterapia. Qual é o óleo essencial de qual gerânio que tu estás trabalhando, né? Que tem ali o nome científico, tem o país de origem, e a gente tem mais informações também, às vezes, pela cromatografia, para saber que componentes químicos tem. Isso é algo que eu já venho falando em outros vídeos, então aqui, especialmente num óleo essencial que tem tanta variedade, é importante a gente saber qual é o que está sendo usado. E aí nós temos alguns componentes químicos que são característicos de cada um. Eu vou falar do óleo essencial de gerânio, esse do Egito, ele tem uma riqueza de componentes, de grupos de componentes. Então, tem sesquiterpenos, álcoois sesquiterpênicos, álcoois monoterpênicos, cetonas, óxidos, aldeídos, ésteres, ele tem praticamente todos os grupos químicos possíveis no óleo essencial. Claro, não são todos, mas assim, é uma grande diversidade também de componentes químicos. O componente majoritário é o citronelol, e ele tem bastante geraniol, em torno de 17% de geraniol e 31,8% de citronelol, nessa cromatografia aqui que eu estou me baseando, e em torno de 5,7% de linalol. Todos eles são álcoois monoterpênicos, então ele tem uma característica forte desse grupo químico dentro da sua presença nos componentes majoritários, todos eles são álcoois. E tem também uma quantidade aqui significativa de cetonas, tem a isomentona e a mentona. Por isso que às vezes a gente, quando fala, não usa puro na pele ou faz uma diluição segura, porque especialmente quando o óleo essencial ele tem esses componentes como cetona, óxidos, fenóis, eles podem causar dermatite, outras reações, então a gente sempre vai cuidar na diluição e às vezes vai dizer, não é indicado para tal grupo, ou vai usar, mas numa concentração que seja respeitando o uso seguro. Então, só para comentar, ele também tem cetonas, tá? Ele também tem óxidos, por isso não é indicado usar em excesso, porque pode causar dermatite, sim. Outra coisa interessante de saber, ele é extraído das flores, folhas e hastes, então é da planta, não é apenas das flores. E por destilação a vapor, então o método de extração é destilação a vapor. A gente vai ver com relação às propriedades, tanto propriedades terapêuticas como anti-infeccioso de largo espectro de ação, analgésico, anti-inflamatório, antiespasmódico, tônico e adstringente cutâneo, repelente e anti-hemorrágico, sendo que essa função anti-hemorrágica ela é bastante citada também nas bibliografias, quando a gente vê ali os componentes e mesmo as indicações, né, várias vezes é citado esse aspecto do efeito anti-hemorrágico. Então, tanto para funções aqui, queimadura, cortes, dermatite, eczema, hemorroidas, hematomas, pele, dermatoses causadas por fungos. Então, ele tem um amplo espectro de
utilização, inclusive pensando em fórmulas onde ele é aplicado de forma corporal, então ele é bastante usado, às vezes em cremes, na própria perfumaria botânica, e então tem uma indicação forte ali para feridas, cortes, dermatites, acne, e também reumatismos, rugas, enfim, a gente vai ter um espectro de indicações muito amplo para o óleo essencial de gerânio. Falando especificamente da psicoaromaterapia, dos efeitos que a gente vai ter emocionais e também quando que a gente escolhe o óleo essencial de gerânio num trabalho de psicoaromaterapia? Por que a gente vai pegá-lo para colocar numa sinergia ou usar numa inalação consciente com uma determinada pessoa? Tem situações que o gerânio se apresenta trazendo muito um aspecto de tratamento do, vamos chamar de chakras, né, do chakra cardíaco, ou de casas astrológicas, vamos pensar na casa 4, vamos pensar no signo de câncer, vamos pensar naquilo que é mais de cuidado do outro, mais família, maternal, então é bem assim uma florzinha cor-de-rosa, né? Pode pensar no gerânio como sendo essa delicadeza, esse cuidado, esse aconchego, esse amor, como um símbolo disso, né? Por um lado, o gerânio trabalha dessa forma, a gente pode pensá-lo, e dependendo como a pessoa responde ao estímulo aromático, a gente vai saber como que ela está conversando com o óleo essencial de gerânio. Por outro lado, e que nunca um óleo essencial é uma identidade só, ele é um conjunto, né? E ali a gente pode ir descobrindo outros conhecimentos desse óleo essencial. O gerânio também se apresenta como força, como poder pessoal, como coragem, como um óleo essencial que faz se afirmar naquilo que acredita. Então, puxa vida, que contradição, por um lado eu tenho toda uma delicadeza, uma suavidade, uma amorosidade, por outro lado eu tenho uma força, uma presença, um pulso firme ali de manifestação, sim. Aí, como é que a gente pode fazer para entender parece um paradoxo, né? Pensa numa pessoa que tu conheça ou que tu tenha um dia sentado para conversar e tu só falou sobre um assunto com essa pessoa, achando talvez que ela só soubesse, dominasse aquele assunto, ou porque o título dela fala daquilo ali, especialista em. Então, só conversou com a pessoa por causa daquele assunto. Mas aí, num outro momento, tu te encontra com essa mesma pessoa, numa outra circunstância, e ela discorre sobre um outro assunto com muita propriedade. De repente, até tu fica espantado. Puxa vida, eu não sabia que ela sabia tanto sobre esse outro assunto. Claro que nunca perguntou, ou nunca foi necessário, ou nunca teve a ver falar sobre isso. Pois é exatamente assim que acontece no trabalho de psicoaromaterapia com óleo essencial. Tem um momento que ele apresenta características que tem a ver com o que a gente ou está buscando, ou está precisando naquele momento, ou foi o que a gente perguntou. Aí ele oferece aquilo. Num outro momento, pode ser que a gente precise de outra coisa, esteja perguntando outra coisa, ou ele ofereça outra coisa para nós. E quando eu falo outra coisa, é no sentido de ensinamento, de despertar dentro da gente alguns aspectos. Dá para dizer, sim, que eles têm uma inteligência seletiva. Essa inteligência seletiva se apresenta até mesmo em estudos, em ensaios de laboratório, que acontece numa determinada célula de tumor, o óleo essencial colocado ali, né, no experimento, ele atua sobre uma célula, não atua sobre a outra, não causa danos naquela saudável e pode matar, né, tem apoptose, ele pode matar a célula tumoral. Então, ele tem uma inteligência seletiva, ele ataca o que precisa. Então, nesse sentido, a gente pode trazer também para a psicoaromaterapia. Ele vai nos trazer o efeito do que a gente está precisando. Então, onde existe uma falta, ele pode oferecer ali um complemento. Dá para entender isso? E se tu já tem a experiência com óleo essencial, não só do gerânio, mas outros dentro da psicoaromaterapia, possivelmente tu já tenha experimentado isso, ou no teu próprio uso, ou indicando para outras pessoas. Essa é uma característica muito rica, e eu sempre, quando estudo um óleo essencial e uso um óleo essencial, eu procuro olhar nesse contexto também. O que ele está apresentando nesse momento para essa pessoa, ou nesse momento para mim. E aí, só para fechar aqui, quando a gente usa, né, na inalação consciente, é interessante pingar ali uma gotinha do óleo essencial, inalar por alguns minutos e fazer essa conversa, perceber o que ele está trazendo e
para onde ele está levando, porque essa é a indicação de como ele vai oferecer para ti, naquele momento, exatamente o que tu está precisando ou o que tu já está pronto para receber. Espero que tenha sido, de alguma forma, útil esse conteúdo para ti. Se está gostando aqui do vídeo, do canal, dessa série, peço que deixe teu like, que compartilhe também ou comente. E te espero, então, no próximo vídeo, onde daí sim a gente vai fazer a sintonia com esse óleo essencial de gerânio, que é tão especial, e vamos ver como é que tu sente ele hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.